veio de manhã? Aqui, ó. Tá vendo que veio, minha mãe gostou tanto que voltou. Olha só que benção, né? Glória a Deus. Como nós recebemos bem bonito os nossos visitantes, queridos. Aplaudo o Senhor pelos visitantes. Glória a Deus. Aleluia. Você que está com a sua Bíblia, ou está com o seu telefone, enfim, eu queria ler um texto que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Eu quero te falar um pouquinho sobre a graça de Deus e como essa graça ela se manifesta em nossa vida em pelo menos 3 áreas. Tenho certeza que você vai ser bem ministrado aqui nessa noite. Amém, querido? Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Eu vou repetir. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Obrigado por essa noite, por todos aqueles que o Senhor permitiu estar aqui. Que sinta-se extremamente à vontade, Espírito Santo. Faça aquilo que o Senhor achar que deva fazer, em nome de Jesus. Amém? Para que você possa entender um pouco mais sobre o que é graça, eu quero te contar uma história que talvez você já tenha ouvido ela, mas para você que ouviu, você vai ouvir de novo, né? Como a irmãzinha pregou aqui, né? O irmãozinho pregou. Quem pregou aqui terça-feira falou, vai ouvir de novo. Então você vai ouvir de novo. E para você que não ouviu, né? Você tem a oportunidade de ouvir. Imagine que você está em casa sozinho, né? E você mora com seus pais. Ou imagine uma pessoa nessa situação. E o pai viajou. Você ficou em casa sozinho. A pessoa ficou em casa sozinha. E deu fome nela. Ela falou assim, eu não vou pedir um lanche pelos aplicativos de comida não. Eu quero ir lá e comprar o meu lanche. E aí o que é que ela faz? Ela olha para a garagem, ela vê a van do pai dela lá na garagem. E o que é que ela faz? Ela pega a chave, entra naquela van e sai. Só que quando ela sai com aquela van da garagem, ela dá de frente com um Porsche 2026. Em vez dele pisar no freio, ele pisa no acelerador. E o que que acontece? Ele bate naquele Porsche. Imagina, uma van que não é dele, bate num carro que também não é dele. E o que que acontece, querido? O vizinho aparece, bravo. E acontecem 3 situações na vida desse jovem. Olha que ele queria só comer um hambúrguer no McDonald's. E vou te falar, escolheu mal demais, né, querido? Eu respeito quem gosta, mas eu prefiro do Digão. Né? Podem acontecer 3 coisas com esse jovem. Primeiro, pela lei, ele vai ter sérios problemas. Ele bateu com o carro, ele é responsável pelo aquilo que ele fez, correto? Polícia, castigo, pagamento, prejuízo e consequência. Lei. Mas ele pode também ser liberado sobre a vida dele a misericórdia. O dono do carro não chama a polícia, mas conta tudo para o pai dele. Eu não sei o que é pior, se é chamar a polícia ou se é contar para o pai dele. Não é verdade? Não chama a polícia, conta tudo para o pai dele. E a única coisa que ele vai fazer é pagar a franquia do seguro. Isso é misericórdia. Agora, pode ser que aquele homem, dono desse Porsche, use de graça para com a vida daquele jovem. E pela graça, ele vai te ajudar a sair do carro que você bateu
ele vai consertar o próprio Porsche, ele vai consertar o seu carro também, ele não vai contar nada para o seu pai, ainda vai te levar para comer o lanche no Digão. Isso é graça, só para você entender o que é a graça. O texto que eu li foi Efésios 2, que diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, você não fez nada para merecer, mas Ele resolveu te dar como um presente. Então essa é a diferença da lei, da misericórdia e da graça. Viver na graça, querido, ou pela graça, é desfrutar de tudo aquilo que Deus já deu para você. Você precisa o que agora, pastor? Tomar posse. Tito capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, é algo que Deus deu para todos nós. Se manifesta sobre a vida de todos os homens. O que o homem precisa fazer agora? Acreditar. Ele precisa fazer alguma coisa, pastor? Não, ele precisa acreditar. Somente isso. 2 Coríntios capítulo de número 12, versículo 9, o Senhor declara que a graça dele nos basta. E ele ainda diz que o poder dele se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. Ou seja, a graça, ela não se manifesta na vida daquele que se acha forte, na vida daquele que se acha confiante. A graça de Deus se manifesta na vida daquele que sabe que por ele mesmo ele não consegue nada. Tanto que esse texto de 2 Coríntios 12, Paulo vai dizer que quando ele está fraco, então ele é forte. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho uma posição. Que posição que eu tenho? Em Cristo. Mas eu vou passar por momentos difíceis, eu vou passar por tribulações, eu vou passar por situações adversas. Aí ele fala: quando eu estou fraco, então eu sou forte. Sabe o que ele está dizendo? A minha condição não altera a minha posição. O que eu passo não muda quem eu sou. O pastor Clodoaldo aqui cedo pregou sobre identidade, se eu não me engano. Entendeu? E é justamente isso. Quando você entende quem você é, você sabe o que você pode e nada consegue tirar você dessa posição. A graça é isso. Quando você entende essa graça, querido, você começa a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Agora, essa graça, ela se manifesta na nossa vida em algumas áreas. Essa graça precisa se manifestar em algumas áreas. Olha o que a Bíblia vai dizer, para a gente poder escorrer nesse assunto aqui, em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, diz assim, ó: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor e partiu para Tarsis. Deus dá uma direção e ele vai para outro lugar, para você poder entender. E ele desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou com a intenção de ir com eles para Tarsis, distante da presença de Deus. Com coisa que dá para fugir da presença de Deus, né, querido? Mas tem gente querendo fugir. Mas o Senhor lançou um forte vento sobre o mar e houve uma tempestade tão intensa que o navio estava a ponto de se despedaçar. Essa história aqui de Jonas, essa história completa de Jonas, os 4 capítulos do livro de Jonas, faz com que a gente entenda um pouco sobre as áreas em que a graça de Deus pode se manifestar na nossa vida. Muitos têm essa história de Jonas como uma fábula, mas não é, querido. Tudo que está escrito na Bíblia, você pode ter certeza que aconteceu. O que não aconteceu, ainda vai acontecer. Amém, queridos? Então, assim, nesse livro de Jonas, nós vemos a graça de Deus se manifestando em 3 áreas: milagres, chamado e caráter. Agora você vai repetir comigo. A graça de Deus se manifesta em 3 áreas da minha vida: milagres, para você poder decorar. Milagres, chamado
chamado e caráter. É sobre isso que nós vamos aprender hoje, sobre a graça de Deus se manifestando nessas 3 áreas. Então a primeira graça manifesta é para milagres. E essa graça se manifesta quando nós enfrentamos situações adversas, né, querido? Quem aqui, talvez você entrou aqui nessa noite precisando de uma intervenção cirúrgica da parte de Deus na sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite e falou assim: pastor, eu vim aqui, o senhor não me conhece, mas eu estou com uma situação que é só Deus para poder mudar. Eu estou com um problema que se Deus não mudar, ninguém vai poder mudar na minha vida. Então a graça manifesta para milagres é justamente nessa área onde o homem não pode agir. É onde que só Deus pode agir, querido. Sabe? É porque não é uma situação de capacitação humana para resolver, é só Deus. Só Deus. E Jonas, ele estava num lugar impossível. Jonas estava no fundo do mar, querido. Além de estar no fundo do mar, ainda estava no fundo do peixe. Olha a situação desse homem. Você acha que por conta própria ele conseguiria sair dessa situação? De jeito nenhum. Jamais ele conseguiria sair. Ele estava cercado por quê? Por pressão, por escuridão, por morte. Talvez assim é a sua vida hoje. Você olha e você não vê saída, querido. Quem já ouviu aquela expressão assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Sabe quem viveu essa situação? O povo de Israel. Quando o povo de Israel sai do Egito, e eles começam a avançar e chegam lá na frente, eles veem o mar vermelho. Quando eles olham para trás, eles veem o exército de Israel, de Faraó vindo. E agora? Se eles voltam, o exército pega. Se eles avançam, morre afogado. E aí? É nessa situação, aonde você não tem mais o que fazer, é que a graça de Deus se manifesta trazendo milagre para a sua vida. Eu vou repetir porque talvez você não entendeu. É nesse momento que você olha para trás, você não pode voltar. Você olha para frente, você não pode avançar. E você fala assim: e agora, o que eu vou fazer? É aonde a graça de Deus se manifesta trazendo milagre para a sua vida. Você pode aplaudir Ele, querido? É assim que faz. Querido, se você pega o livro de Jonas, ele vai dizer que nesse momento a vida dele já se apagava. Jonas capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó: quando a minha alma desfalecia dentro de mim, eu me lembrei do Senhor, e a minha oração subiu a ti no seu santo templo. Ele estava num lugar onde ele não podia mais resolver por conta própria. Aí o que a Bíblia diz que ele fez aqui, querido? Ele lembrou de quem? Lembrou do Deus de milagre. Ele lembrou do Deus que poderia resolver a situação dele. E pode falar uma coisa? É nos momentos de aperto mesmo que a gente lembra mais de Deus, né, querido? É nesse momento, né? Ah, pastor, então quer dizer que Deus, então, Ele me leva até o lugar de sofrimento para que eu lembre dele? Não. Jonas, ele foi parar onde que ele foi parar por causa de escolhas dele. Mas Deus usou aquela situação para poder manifestar o milagre na vida dele. Eu costumo usar muito o meu exemplo. Ninguém me obrigou a entrar pelo mundo das drogas. Ninguém me obrigou. Eu fui porque eu quis. Aí eu fico vendo Deus, eu fico imaginando, eu começo a viajar, querido. Eu fico imaginando Deus me olhando e falando assim: eu tinha um plano para você. Mas já que você resolveu ir para outro caminho, eu vou usar esse lugar onde você resolveu ir para tratar contigo lá e me manifestar na sua vida como Deus Todo-Poderoso. É assim. Tempo de crise é tempo de oportunidade para que a graça de Deus se manifeste trazendo milagre. Eu vou repetir para você: tempo de crise é tempo de oportunidade para que a graça de Deus se manifeste na sua vida trazendo milagre. E é nesse tempo de oportunidade que as pessoas mais se aproximam de Deus. Por quê? Porque talvez ela já tentou ir para todo lugar, já fez isso, já fez aquilo, já foi em A, já foi em B, já foi em C e não resolveu o problema dela. Jonas, querido, lá no oceano, lá no profundo, o que ele faz, querido? Lembrou do Senhor. Agora você lembra, né?
Imaginando Deus olhando assim, agora você lembrou de mim. Mas pode ter certeza que eu estou aqui. Porque ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Aí você olha para a sua situação, você fala assim: pastor, ninguém está nem para mim. Mas existe um Deus, querido, que está contigo 24 horas por dia, cuidando de você. Pode ficar tranquilo, fique em paz em relação a isso, amém, queridos? Aí a Bíblia vai dizer que ele chama o Senhor e Deus responde ele. Por quê, pastor? Isso nos ensina que não há profundidade, erro ou circunstâncias que possam impedir a graça salvadora de Deus, querido. Talvez você está aqui e fala: pastor, já errei demais, já fiz muita coisa errada. Mas isso não vai impedir o amor de Deus sobre a sua vida, querido. Paulo, escrevendo nos Romanos, ele fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí ele cita um monte de coisa. Aí chega lá no fim, ele fala assim: nada, ninguém te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Às vezes as circunstâncias podem diminuir o seu amor por Deus. Tem dia que você está lá em cima, tem dia que você está lá embaixo. Às vezes a nossa vida na fé é uma montanha russa, não é, querido? Você está lá em cima, você está lá embaixo. Mas o amor de Deus por você não muda. Não há nada que você faça que vai aumentar o amor dele por você, e não há nada que você faça que vai diminuir o amor dele por você. Sabe por quê? Porque ele é amor. Simples. E quando você entende isso, a sua vida muda. A graça de Deus, ela se revela trazendo milagres justamente quando nós chegamos no limite, né? Não tem mais para onde ir. É aí que Deus vem, ó, e age. Quando nós reconhecemos que nós não podemos mais sozinhos. Quando você chega diante do espelho lá na sua casa sozinho, você fala assim: e agora? O que eu vou fazer? Queridos, eu me lembro de eu chegando no centro de recuperação, a última vez, né? Foram algumas, estava até conversando eu e o pastor Márcio hoje. Pastor Márcio, você ficou internado 15 vezes. Não foi 15 não, foi só 4, pastor. Eu me lembro eu chegando lá, quando eu pisei naquele centro de recuperação, quase 17 anos atrás, eu virei e falei assim: essa vai ser a última vez que eu piso aqui. A partir de hoje, Senhor, eu não vou fazer mais do meu jeito. A partir de hoje eu não vou fazer mais a minha vontade. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, do jeito que o Senhor quer que eu faça, e na hora que o Senhor quer que eu faça. Querida, a hora que você falar isso com Deus e de fato deixar Deus conduzir a sua vida, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Mas enquanto você quiser dar um jeitinho, não tem como Deus agir. Você chega no limite. O limite é o ponto para você falar assim: Deus, agora é o Senhor. Agora é o Senhor que vai mudar a minha situação, né? Aí Jonas, lá no capítulo 2, versículo 2, ele fala assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. É a graça que traz livramento, é a graça que traz restauração, é a graça que traz intervenção sobrenatural sobre a sua vida. O que você quer da parte de Deus, meu irmão? Seja sincero com Ele. Você precisa que Ele resolva algo no seu casamento? Então fala com Ele hoje. Talvez Ele vai virar para você e falar assim: seja um pouco mais educado com a sua esposa. Talvez Ele vai virar para você e falar assim: faça uma lasanha a mais para o seu marido, um nhoque, um ravioli, um canelone. É assim. O que você precisa? Está com o filho nas drogas? Senhor, agora o meu filho está nas suas mãos, é seu. Mas aqui, ó, o que nós fizemos aqui, nós apresentamos a criança a Deus aqui. Talvez até hoje você não apresentou seu filho a Deus. Chegou a hora de falar assim: ó, esse filho aqui não é meu, não é seu, tá? Foi o Senhor que me deu. A sua palavra me diz que os meus filhos são herança do Senhor, então ele é seu. Eu não estou com o que eu pude fazer, eu fiz, agora é com o Senhor. O que você precisa? Existe uma graça que se manifesta para trazer milagre, amém?
Aprendeu a primeira. Segunda, graça para chamado e ministério. Jonas, ele recebe um chamado claro da parte de Deus, né? Qual que foi o chamado claro da parte de Deus para Jonas? Vai para onde? Para Nínive. E Jonas foi para onde? Decidiu fugir, vai embora. Veio a tempestade, o caos e finalmente o fundo do poço para Jonas. Jonas estava sofrendo, tudo que Jonas passou, como eu disse aqui, ele passou por conta das escolhas dele, ou das más escolhas dele. Deus não vai mudar as suas escolhas, tá? Por mais que Ele te ame, Ele não vai interferir nas suas escolhas, mas também não vai interferir nas consequências dela. Por quê, pastor? Pastor, mas nós estamos vivendo a nova aliança, tempo da graça. Gálatas capítulo 6, versículo 7, Paulo escrevendo aos Gálatas, na nova aliança, ele fala assim: tudo que o homem semear, ele também ceifará. Vou traduzir para você: o que você plantar, você vai colher. Vou traduzir ainda mais para você: todas as lenhas que você fizer, você vai se responsabilizar por elas. Eu ia falar aqui outra coisa, mas vamos aqui. Só que mesmo Jonas tomando decisões erradas, Deus desistiu dele. Deus tinha um chamado para ele. Deus não desistiu dele. E assim como Deus também não desistiu de Jonas, Deus também não desiste de você. Aí você pode até cantar aquele louvor assim, ó. Cadê o meu amigo João? Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos. Tem isso para sua vida. Tem isso para sua vida. Deus não desistiu de Jonas, mesmo com as escolhas erradas de Jonas, não. Talvez você entrou aqui e fez um monte de escolhas erradas na sua vida. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu. Não desistiu de você. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Seus olhos fechados. Talvez Deus te chamou um dia para o ministério. Deus falou contigo assim, ó, você vai ser um grande pregador da palavra. E através da sua vida, vidas se converterão. Através da sua vida, sua casa se renderá ao Senhor. Através da sua voz, pessoas se renderão a Jesus. Através do seu abraço, pessoas serão impactadas. E você desistiu desse chamado. Fez igual o Jonas. Deus te mandou ir para um lado, você foi para o outro. E está até agora, querido, tentando fugir desse chamado. Só que a graça de Deus, ela te restaura. A graça de Deus, ela se manifesta trazendo para você a oportunidade desse chamado ser restaurado da parte de Deus. Oh, Jesus. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não
quantos aqui têm histórias? Eu tenho certeza, querido, que se você se posicionar debaixo dessa graça maravilhosa, Deus vai começar a te usar de novo. Deus vai começar a manifestar o poder dele de novo através da sua vida. O que eu preciso fazer, pastor? Crer nisso. Jonas recebe o chamado para ir para um lugar, decide para outro, e nem por isso Deus desistiu dele. Nem por isso Deus desistiu dele, querido. Jonas foi lançado ao mar, foi engolido por um grande peixe, foi levado às profundezas do oceano, um lugar de pressão, de escuridão, mas ainda assim Deus estava presente ali. Talvez você já tentou fugir da presença de Deus, né? Consegue? Não. Deixa eu ler um texto contigo aqui. Salmo 139. Davi fala assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, entendes o meu pensamento de longe. Ele sabe tudo sobre você, querido. Tudo. Ele sabe mais sobre você do que você mesmo. Ele continua: cercas a minha vereda e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que o Senhor sabe de tudo. Tu me envolvestes por trás e pela frente, e puseste a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão alto que não posso alcançá-lo. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no inferno, eis que tu estás lá também. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mundo, ao Senhor está. Decidi fugir do meu chamado, está contigo. Existe algo que ninguém pode tomar, querido, é o Espírito Santo. Desde o momento que você recebe o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, ele não sai mais. Não existe esse papo de que o Espírito Santo sai. O Espírito Santo não é ioiô, vai e volta, ou bumerangue. O Espírito Santo não trabalha dessa forma. Ele pode não estar exercendo influência sobre a sua vida porque você decidiu trilhar outros caminhos, mas que ele continua habitando dentro de você. Quem aqui, querido, já teve, caminhando com Jesus e ali foi usado por Deus e de repente deu uma escapada aí pro mundão? E aí lá no mundão, eu levanto minhas duas mãos. Eu pedi para você levantar, não, mas você já levantou, então amém. Mas quem aqui aí estava lá, às vezes lá, né, querido? E aí escutava uma vozinha: aqui não é o seu lugar. Esse aqui não é lugar para você. Aí você achava que era a voz da sua consciência. Não, era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo falando contigo assim: isso aqui não é lugar para você. O que eu tenho para você é muito melhor, porque aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem sequer subiu ao coração do homem, é aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam. O que eu tenho para você vai muito além das suas expectativas. O que eu tenho para você vai muito além do que você pode ver. Você vê até ali, mas eu vejo lá na frente, querido. Esse é o nosso Deus, meu irmão. A nossa visão é limitada. Nós não entendemos o que Deus está fazendo agora. Querido, Deus me levou para uma casa de recuperação para me conhecer Ele e virar um pastor. Eu nunca imaginei na minha vida gostar de rock. Tá gosto até hoje. Gospel. Né, Deus? É assim que Deus faz. Oh, Jesus. No ventre do peixe, aquele homem ora, reconhece que estava perdido, clama ao Senhor. Querido, mesmo depois, Jonas foi desobediente ou não foi? Foi. Completamente desobediente. Fugiu, fracassou. Aí a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor veio uma segunda vez a Jonas. Aí se você pega lá o capítulo 3 de Jonas, depois você lê lá os 4 capítulos, tá, querido? Se você pega o capítulo 3, no versículo 1, diz assim, ó: e a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Lá no capítulo 1 tinha um chamado. Jonas desobedece, aí Deus fala com ele assim: meu filho, não adianta você fugir. Eu vou falar contigo de novo. É Deus falando contigo aqui de novo. Não adianta você fugir. Vai ficar fugindo até quando? Aí a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio
a segunda vez. Isso aqui para nós, querido, revela que Deus não desiste do chamado que Ele mesmo liberou sobre a nossa vida. Deus não desiste, não. É a gente que fica atrasando muitas vezes o agir de Deus. Eu nunca imaginei que eu ia estar com Túlio dentro da mesma igreja, né, Túlio? Vocês conhecem há muitos anos? Não, é parceiro, né, Túlio? Assim, Deus faz umas loucuras que você nem imagina. Pastor, você tentou fugir? Muitas vezes. Muitas vezes. Querido, eu era gago de tudo. Gago. E aí eu começava a pregar. A gagueira ia embora. Eu parava de pregar, a gagueira voltava. Aí um dia eu entendi. Deus falou assim, ó, se parar de pregar, vai ficar gago de novo. Aí nunca mais parei de pregar, para a glória de Deus, né? A graça, ela não só nos perdoa, querido, mas ela também nos reposiciona no propósito. Isso é graça. Porque em qualquer lugar, em qualquer outro lugar que não pregue a palavra da graça, do amor, você pecou, você errou, condenação em cima. Mas quem entende essa graça, a graça, querido, ela faz com que os religiosos larguem as pedras. Você lembra da história? A mulher pega em adultério, trouxeram ela, não trouxeram o homem, trouxeram só a mulher. E qual que era a lei? Vão apedrejar. Eu fico imaginando aqueles religiosos, cada um pegando uma pedra maior. E Jesus está ali, Jesus, né? Ele fala assim, quem não tem pecado, atira primeiro. Deixa eu ensinar algo para você. Eu só consigo perdoar, eu só consigo estender a mão quando eu largo as pedras que eu estou segurando. Se eu estiver cheio de pedra para poder tampar, se eu estiver cheio de sentimento de culpa e acusação, eu não consigo perdoar e principalmente eu não consigo ser perdoado. A graça, ela te perdoa e te reposiciona. É muito bacana o GPS, né, querido? Antigamente a gente dirigia, não tinha esse negócio de GPS não. Qual que era o GPS? Você parava e perguntava, né? Onde que mora? Querido, meu Deus, uma viagem, às vezes você chegava num lugar, você demorava, hoje, né, a coisa que você demorava 3 horas, hoje você chega em meia hora, porque você tinha que parar e perguntar para todo mundo. Mas hoje o GPS, o que é que ele faz contigo ainda? Quando você passou errado, recalcula a rota para você. A graça, o que ela faz quando você erra? Ela recalcula, te reposiciona para que você possa chegar no destino. Deus é bom demais, né? Aí Jonas obedeceu, porque veio a palavra do Senhor segunda vez para ele. Ele obedece, vai a Nínive, e o que acontece lá? Ele prega. E a Bíblia vai dizer que a cidade inteira se arrepende. Só. Querido, aproximadamente 120 mil pessoas. Assusta? 120 mil pessoas é muita gente. Porque esse homem decidiu, agora sim, aceitar o chamado. Então a graça se manifesta reposicionando ele para o chamado. Usou um homem imperfeito para salvar milhares de pessoas. Isso mostra que o chamado de Deus para nós não depende da nossa perfeição, mas da graça de Deus e da ação do Espírito Santo na nossa vida. Hoje eu estou ousado, nós vamos cantar mais uma aqui. Nunca foi sobre nós. Agora peguei. Vem cá. Hoje o nosso culto é um pouquinho diferente, né? Querido, nunca foi sobre nós, não. Nunca foi sobre nós, querido. Nunca vai ser sobre você. Nunca vai ser sobre mim. Nunca vai ser sobre a igreja resgatando vidas. Nunca vai ser, querido. Sempre vai ser sobre a graça manifesta de Deus na nossa vida. Ah, se não fosse Ele. Feche seus olhos. Da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos,
quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Vamos cantar mais uma vez? Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Aleluia. Amém. Muito obrigado, meninas. Aleluia. Deus é bom, né? Talvez você fale assim: ah, pastor, mas eu erro tanto, eu já errei tanto. Você não sabe o que eu fui, você também não sabe o que eu fui. Ainda bem que existe uma graça que nos justifica, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 30, ele diz assim: aos que o chamou, a esses também justificou. Talvez você não tenha noção do que significa a palavra justificação. Justificação não é apenas um perdão completo dos seus pecados. É como se você nunca tivesse pecado. Sabia disso? Não é apenas, ah, você pecou. Não, é como se você nunca tivesse errado. Quem te faz justo é Cristo. Cristo é que nos fez justo. Então vamos lá. Essa graça se manifesta na minha vida. Primeiro, vê se você pegou. A graça se manifesta trazendo milagre. A graça se manifesta para me reposicionar no chamado. E agora, pastor, mais o quê? A graça, para a gente poder encerrar, ela se manifesta para trazer transformação de caráter. E aqui pega. Jonas viu um milagre acontecendo na vida dele. Que milagre? Saiu do ventre do peixe, foi vomitado para fora. Isso é um milagre ou não é, querido? Estava lá na profundeza. Jonas viu a manifestação da graça de Deus reposicionando ele aonde? No chamado. Mas Jonas precisava ser tratado ainda. Olha o que aqui diz Jonas capítulo 4, versículo de número 10 e versículo de número 11. Diz assim: e o Senhor disse: você teve compaixão da planta que lhe custou trabalho, que não lhe custou trabalho, nem fez crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então, quando Jonas chegou ao fim de si mesmo, Deus agiu. Vomita ele para a terra firme. Mostra para ele que não existe profundidade, erro ou escuridão que a graça de Deus não possa alcançar. Deus mostra isso para Jonas.
Só que, no entanto, querido, Jonas ficou triste. Não fica triste não. Jonas ficou triste porque ele viu a cidade de Nínive ser poupada. Jonas ficou triste porque ele vai lá, prega, Deus poupa a cidade e ele ficou triste com isso. Jonas recebeu graça, mas queria ver condenação nos outros. Tem gente assim também. Graça para mim, lei para você. Deus, o Senhor me ama, mas com Ele não ama tanto não, tá, Deus? Deus, me livra de todos, né, perdoa todos os meus pecados, mas aquele pecado do irmão, o Senhor não perdoa não, aquele lá não tem como o Senhor perdoar não. Tem gente que é assim, quer graça para ele, mas quer lei para os outros. Aí Deus começa a tratar o coração de Jonas. Tinha uma planta, a boboreira. Deus dá aquela planta sombra, conforto. Só que no dia seguinte, o que Deus faz? Faz com que aquela planta seque. Aí Jonas, ele se alegrou primeiro com a sombra, mas depois ele ficou injuriado, porque Deus fez com que aquela sombra daquela árvore se dissipasse, né? Ele ficou profundamente abatido. E aqui Jonas, ele revela uma imaturidade espiritual. Aí Deus começa a confrontar Jonas. Por quê? Porque começa a ensinar Jonas a valorizar vidas acima de um conforto pessoal. Querido, se isso aqui, o intuito disso tudo aqui não for ganhar vidas, de nada disso aqui importa, querido. Quando eu chegar diante de Deus, no dia do juízo final lá, Deus não quer saber quantos sermões eu preguei, não, tá, querido? Deus não quer saber quantos anos eu tenho de conversão. Não quer saber quantas taças Libertadores o meu time tem, não. Eu acho que são 4. Deus não quer saber nada disso. Deus não quer saber quantos carros eu tenho, quantas casas eu tenho. Deus não quer saber quantas músicas bonitas vocês cantaram aqui em cima, isso é bacana, Mas se isso não se converter em almas para Ele, por quê? O que faz Deus se alegrar são almas. São almas. Nosso centro de recuperação que a gente tanto ama, né, Pastor Francisco? A gente não vê aquelas pessoas vindo chegar lá e sair de lá amando a Jesus. O trabalho não vale a pena, querido. Por que a gente está lá até hoje? Tenho certeza que a esposa do pastor Francisco falou assim: prega, não vamos ficar aqui. Quem te ama? Te ama aquilo que a gente faz, né? Né, Fábio? Te ama aquilo que a gente faz. Quem te vê pessoas realmente se rendendo a Jesus, você vai ficar firme lá fora quanto tempo? Aí já não é mais comigo, mas pelo menos a palavra a gente está pregando e a gente está vendo que está entrando, alguma coisa está sendo plantada. Agora, dia 27, tem um encontro com Deus. Não vai adiantar nada a gente fazer aquele final de semana lá de ministrações poderosas, de mover sobrenatural de Deus, se vidas não se converterem naquele lugar. Por quê? Porque o que mais interessa para Deus não são coisas, querido, mas são pessoas. Semana passada eu ministrei uma palavra aqui sobre o cuidado de pai para filho. Talvez nós estamos dando tanta coisa para os nossos filhos e achando que estão fazendo bem. Dar coisas é bom, mas o que ele mais quer não é presente, mas é a sua presença. E nós temos feito tantas coisas para Deus, né, querido? Quer ver uma coisa? Apocalipse capítulo 2. Já estou encerrando, tá, querido? Apocalipse capítulo 2. Jesus, através do apóstolo João, pede para ele escrever uma carta à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, para você ter uma ideia, é uma igreja bonita, igual a nossa aqui, com gente bonita. Só os fake falou, né? Vamos lá. É uma igreja bonita com gente bonita. Amém. Aí ele vem falando assim: olha o que Deus vem falando para aquela igreja. Vocês são uma igreja top. Vocês fazem tudo que uma igreja deve fazer. Vocês combatem os falsos mestres, vocês combatem os falsos ensinos, vocês pregam a palavra, vocês fazem tudo que deveria fazer mesmo. Só que ele chega e fala assim: tenho porém contra vós.
Quando chega num porém, né, querido? Porém, já viu? Quando você está conversando com a esposa está cheia. Nossa, é um marido que eu amo. É um marido, né, legal, bonito. Porém, entrou porém, entretanto, acabou, né? E aí, fala assim, tenho porém contra vós, que abandonastes o primeiro amor. Sabe o que Deus estava falando para aquela igreja? Vocês fazem tudo que uma igreja deveria fazer, só que vocês esqueceram o principal, o quanto vocês são amados por Deus. Deixa eu falar algo para vocês, querido. Muitas vezes a gente faz as coisas no automático. Isso é dentro da igreja, isso é na nossa casa também, muitas vezes. Eu chego em casa, eu varro a casa, eu passo o pano, eu arrumo comida. Pronto. No outro dia, acordo, faço isso, a nossa vida, de muitas vezes de casal, marido e mulher, entra no automático, e se entrar no automático, está fadado ao fracasso. Precisa mudar a rotina, querido. Espera o seu marido em casa vestido de alguma coisa. Maridão entrou para trocar. Compra uma fantasia do Superman. Vai tomar um banho, na hora que sai do banheiro. Aí vira para ela e fala assim: você é minha criptonita. Olha que negócio diferente. Pega ela uma sexta-feira, não sei, um sábado, assim, vou dar um rolê, onde você vai me levar? Não, nós vamos dar um rolê, prepara alguma coisa diferente. Mas todo domingo é casa da mamãe. Vamos para casa da mamãe? Vamos lá na casa da mamãe. Onde nós vamos hoje? Vamos lá na casa da mamãe. E domingo que vem, na casa da mamãe de novo. Vamos dar um rolezinho, fazer um negócio diferente. Pô, fechei parênteses aqui. A nossa vida não pode ser assim. E a nossa vida com Deus, ela também não pode entrar numa rotina, querido. Não pode entrar numa rotina. A gente precisa fazer algo diferente. Precisa ver o que a gente pode fazer a mais para Deus. Precisa ver. Pastor, o que eu tenho feito para me poder... sim, eu preciso fazer algo mais para ganhar almas para Jesus, querido. Jonas tinha esse problema. Ele estava mais interessado com prazer momentâneo do que com vida sendo ganha para toda a eternidade. É muito bacana a gente vir aqui no domingo ouvir uma palavra bacana, com um pastor bacana, com um louvor bacana. É muito legal, mas se isso não gerar fruto lá fora amanhã, na segunda-feira, querido, de nada disso adiantou, ué. Eu preciso entender isso de uma vez por todas. Então assim, Deus estava ensinando para Jonas que o coração dele precisava ser transformado, querido. O caráter de Jonas precisava ser moldado. Você já ouviu essa expressão assim? O fulano é sem caráter. Você já ouviu isso? Porque todo mundo tem caráter, tá? Ou é bom ou é ruim. Não existe pessoa sem caráter. Existe a pessoa mau caráter, tá? Até o mau caráter pode ser mudado, pastor? Claro que pode. Onde Jesus chega, ele transforma. Jesus chega, ele muda a situação. Jesus chega numa casa onde Lázaro estava morto. Jesus chega, traz vida. Lázaro, vem para fora. Logo depois está sentado na mesa comendo. Qual que era o cheiro daquela casa? Cheiro de morte. Quando Jesus chega, qual que é o cheiro que estava dentro daquela casa? Cheiro de morte, porque Lázaro tinha morrido. Jesus chega, Lázaro, vem para fora. Agora passa a ter cheiro de vida. Aí senta naquela mesa, passa a ter cheiro de comida. Alegria. Acabou aí? Não. Vem uma mulher, derrama um bálsamo. Aquele perfume invade. Onde era cheiro de morte, passa a ter cheiro de vida e depois passa a ter cheiro de unção. Olha só. Então, onde Jesus chega, ele transforma, querido. Mas eu preciso deixar. Muitas vezes, para moldar esse caráter meu, vai ser um pouquinho doloroso, né? Então, a graça, ela nos ensina, ela nos corrige e ela nos transforma à imagem de Cristo. Eu preciso crer nisso. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo falou assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deixa ele transformar sua mente. E aí, se você continua o versículo, ele fala assim: para que experimenteis
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai conseguir experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se a sua mente estiver transformada. E para sua mente ser transformada, você precisa ser inconformado com a vida que você está vivendo agora. Está vendo como é que é uma sequência de fatos? Paulo fala assim: não vos conformeis, ou seja, seja inconformado. Crie uma revolta no seu coração, na sua mente, dessa vida que você está levando. E depois que for criada essa revolta na sua vida, seja transformado, né? Essa aí, ó, transformado pela palavra, para que você possa experimentar tudo aquilo que Deus tem para você. E aí é sucesso absoluto, meu irmão. Aí é sucesso absoluto, né? Então assim, que a gente possa viver debaixo dessa graça em todas as áreas da nossa vida, querido. Eu possa viver essa manifestação da graça em todas as áreas da minha vida. Graça para milagre, graça para chamado, restauração de chamado, e graça para caráter ser moldado. 3 áreas que essa graça ela pode agir. E se eu deixar ela agir, vai mudar minha vida de uma vez por todas, amém? Eu queria que você ficasse de pé. Essa graça, ela nos salva, ela nos capacita e ela nos transforma. Feche seus olhos. Cadê o pessoal do louvor aqui? Bom, eu queria te fazer um convite nessa noite. Já tem ali mais 5 minutos ali. Eu queria te fazer um convite. Que convite que é esse, pastor? Talvez você entrou aqui e você precisa dessa graça, que essa graça se manifeste em alguma área da sua vida com um milagre. É você que eu queria que viesse aqui na frente. Talvez você entrou aqui e você queira que Deus, através dessa graça, te reposicione no seu chamado. Eu queria que você viesse aqui para frente. Mas talvez você está aqui também e queria que Deus, através